Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém. Podemos estar com frio do lado de fora, porque estamos em Santa Catarina, no inverno, mas por dentro precisamos ter fogo, o fogo do Espírito. Temos que alimentar um Espírito vivo, e a Bíblia diz para servirmos o Senhor com fervor de Espírito. Muitas vezes o Senhor coloca algo no nosso coração, mas no lugar da gente viver, servir o Senhor por aquilo que Ele coloca no nosso espírito, no nosso coração, temos a tendência de raciocinar muito. E quando você raciocina muito, você perde a direção do Espírito. A tendência de raciocinar muito é porque nós queremos controlar as coisas. Mas o Senhor falou para Nicodemos: o vento sopra para onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim também serão todos aqueles que forem nascidos do Espírito, ou todo aquele que nascer do Espírito. Ou seja, seria uma vida que ninguém controlaria. Ela não estaria debaixo de uma lei humana, de um sistema humano. O Senhor governaria essa vida. Então, o Espírito Santo veio para nos conduzir, para nos dirigir em toda a vontade do Pai. E Ele deseja que sejamos guiados pelo Espírito. Mas um dos problemas que nós encontramos hoje é que nós gostamos ou queremos ter um método, queremos ter um sistema, queremos ter um meio, um modelo de como viver a vida cristã, de como viver a vida da igreja, de como controlar as coisas. E quando isso acontece, nós perdemos a direção do Senhor. Às vezes você está numa comunhão como essa e dá vontade de você ficar em pé e adorar o Senhor com os braços levantados. Já aconteceu isso com você, Thaís? Já aconteceu isso com vocês? Mas quando você olha ao redor, os irmãos estão sentados, aí o que você faz? Eu vou ficar sentado também. Então, se o Espírito Santo quer conduzir a igreja a adorá-lo de pé, ele não pode. Por quê? Porque você está seguindo sua cabeça e não seguindo a Ele como cabeça, o Senhor Jesus. Isso é um problema sério. Muitas vezes o Senhor coloca iniciativas no nosso coração, mas Ele precisa quebrar ainda o nosso controle mental, nosso paradigma mental, modelo mental, estereotipo mental, porque Ele quer que nós venhamos depender dEle. Nós estamos vivendo um tempo que o Senhor precisa trabalhar coisas mais profundas conosco, e uma delas é voltar ao ministério do Espírito. Como nós precisamos disso, irmãos? É impossível ser uma igreja relevante, é impossível sermos o testemunho do Senhor, é impossível sermos a habitação do Senhor como casa, se nós negligenciarmos o ministério do Espírito Santo. Uma coisa é você vir à reunião, outra coisa é você vir encontrar o Senhor na reunião com seus irmãos. Uma coisa é você ver os irmãos, outra coisa é você ver Cristo entre os irmãos. No livro de Hebreus, o Senhor diz que cantaria louvores no meio da congregação. Levaria os irmãos a adorar o Senhor. Que o Senhor nos dê essa graça, de vê-lo, não vir apenas a uma reunião, mas virmos encontrar o Senhor, adorar o Senhor, ouvi-lo. Nós precisamos de experiências vivas com o Senhor nesses dias. Amém, queridos? Amém, irmãos? Amém. Amém. Que o Senhor renove nossas forças espirituais, Mateus 16. Mateus capítulo 16. Verso 13 em diante, é um texto extremamente conhecido, nós não vamos examiná-lo, não é meu desejo, nem meu sentimento, fazer uma exposição didática, metódica desse texto, mas é pegar alguns princípios aqui, alguns, vamos dizer, realidades espirituais que nós precisamos considerar, especialmente sobre a questão da edificação da igreja. Mateus 16, verso 13, diz assim: Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Senhor, nós oramos mais uma vez, pedimos que o Senhor fala conosco, apesar de nós, fala conosco, Senhor. E vá além da nossa mente, fala ao nosso coração, nosso espírito, porque nós queremos ouvir a sua voz e nós queremos ser conquistados por Ti, para que o seu propósito seja cumprido através de nossas vidas. Não sabemos nada, não podemos nada, mas nós confiamos esse tempo ao ministério do Teu Espírito. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Irmãos, Jesus faz uma pergunta. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Que ao mesmo tempo ninguém poderia responder. Porque ele já havia falado no capítulo 11 de Mateus que ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqui a única maneira de conhecer o Filho era se Deus, o Pai, o revelasse. Algumas vezes na Bíblia, Jesus provocou os seus discípulos a determinadas coisas para que eles rompessem o limite humano e eles desenvolvessem uma fé na providência divina. Certa vez ele disse, dai vós mesmo de comer. E haviam cerca de 20 ou 30 mil pessoas e apenas 5 pães e 2 peixes. Como é que eles vão dar de comer sendo tanta gente? Jesus queria treinar os seus discípulos, porque depois que ele fosse embora, seriam eles os seus sucessores. E falou que eles fariam obras muito maiores do que as obras que ele estava operando. Isso é uma confiança na providência divina. E quando eles foram multiplicar, ou na verdade servir aqueles 5 pães e 2 peixes que Jesus multiplicou, Jesus mandou os discípulos fazer a multidão se assentar em grupos de 50 e 100. Ele ali estava dando uma estratégia de como se pegaria uma multidão, que no livro no livro de Atos, em relação à igreja em Jerusalém, seria uma multidão de aproximadamente 20 mil ou 30 mil em curto tempo. Como eles iriam administrar o ministério, o serviço, o ministério da palavra. Embora a igreja fosse uma em Jerusalém, ela não deveria ser centralizada todos no mesmo lugar. Eles deveriam espalhar e servir aqueles irmãos de forma espalhadas, como eram aqueles grupos de 50 e 100. Uma única igreja e muitas assembleias. É muito interessante a maneira que Jesus treina, porque ele não treina de uma maneira sistemática, metódica, como um professor num quadro. Mas o livro de Lucas, no Atos dos Apóstolos, ele diz que Jesus fazia e ensinava. A maneira eficaz de você ensinar alguém é fazendo. E você faz e chama ele para ajudar. Que pena que o nosso estilo de ensino ele muitas vezes não siga esse modelo de Jesus. Nós ainda temos aquele modelo de um professor e os alunos sentados, todo mundo balança a cabeça que entendeu e ninguém entendeu nada. Mas se entendemos, às vezes entendemos 10%, ou entendemos um pouco mais, depois esquecemos tudo. Tem um ditado chinês que diz, fala e eu esquecerei, mostra-me, eu lembrarei, me envolva
eu aprenderei. Assim que os chineses ensinavam. Talvez você já viram aqueles filmes de artes marciais, os homens gostam muito, né? Quando um discípulo começa a aprender com o mestre, a primeira coisa que começa a ensinar é carregar um balde, varrer um quintal, e ele não está entendendo nada acontecendo. Depois o mestre começa a envolver ele em coisas, e começa a quebrantar o caráter dele, não alimentar a cabeça dele. Nós temos um problema, nós somos cabeçudos, cheios de teoria, e o conhecimento incha e o amor edifica. Jesus é tão diferente de nós, ao mesmo tempo que ele é tão simples. Tudo que ele fez, tudo que ele fala, tudo que ele se envolve, ele visa a praticidade. Nenhuma palavra do Senhor teve outro propósito a não ser a praticidade. Uma praticidade que nos envolvesse naquilo que de fato fosse essencial e fosse repercutir por toda a eternidade. Se hoje praticássemos talvez 5% ou 10%, de tudo que nós ouvimos, a igreja seria incendiada pelo poder de Deus, impactaria a sociedade. Talvez o Senhor voltaria mais rápido. Mas nós invertemos as coisas. Muito conhecimento, muita teoria e pouca praticidade. Jesus é maravilhoso. Vocês se lembram quando Jetro encontrou Moisés com aquela multidão que saíra do Egito, cerca de 600 mil homens, fora as mulheres e crianças. E quando Jetro olhou aquele povo tudo em pé, vindo até Moisés, e Moisés ficava o dia inteiro ali aconselhando, respondendo, Jetro era o seu sogro, falou: o que você está fazendo, Moisés? Esse povo vai sucumbir, ele vai esvair, ele não vai aguentar. Você não consegue atender. E você também vai morrer, você vai desfinhar com isso. E ele deu conselho para Moisés dividir o povo proporcionalmente e estabelecer líderes entre eles. E eles mesmo cuidassem das suas necessidades e demandas, digamos, mais simples, e as causas maiores trouxessem até Moisés. A tendência do povo é querer um líder, terceirizar suas responsabilidades. Moisés, você sobe o monte. Aí Deus fala com você e você fala conosco. Você é mais capaz do que nós. Mas o Senhor falou em Êxodo 19, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. É melhor Moisés subir o monte e ouvir o Senhor. E assim foi feito. Até o Senhor conquistar esse ambiente de um sacerdócio, quantos problemas e disciplina tiveram que acontecer. E, na verdade, aquele reino, que seria um reino de sacerdote entre as 12 tribos, ficou com uma tribo só, que era a tribo de Levi. Porque Moisés subiu ao monte e o povo falou: olha, nós não sabemos o que foi feito desse Moisés. Então espremeram Arão, e Arão concordou em que se tirasse o ouro das mulheres, especialmente dos seus brincos, seus colares, e eles fundiram e deram forma a um bezerro de ouro. Interessante que o candelabro é feito de uma peça só. E não é fundida, ela tem que ser golpeada. E o ouro fala da natureza de Deus. Mas como era o bezerro? Um objeto de fundição que o homem dá forma. Essa é a diferença. Quando nós cuidamos das coisas e terceirizamos a nossa responsabilidade, nós fizemos bezerro de ouro. A gente passa a se congregar em torno das nossas ideologias, dos nossos mitos, daquilo que a gente fabrica com a nossa fabricação humana, imaginação humana. Mas a igreja, ela é o candelabro, é o candeeiro de ouro que tem que brilhar a luz do testemunho. E como que o candelabro era feito? Pelos golpes do martelo. Ou seja, o Senhor, lá, mais ou menos assim, irmão, sabe quando você faz uma vitamina para dar para o seu filho? Você pega a dona laranja, tão bonitinha, ou a senhora maçã, a banana, o mamão, cada um tem sua identidade. Cada um tem sua forma, seu colorido, sua independência. Então você pega aquelas frutas, você começa a tirar a casca dela. Depois você corta aquilo que não vai servir para a vitamina. Depois você corta tudo aquilo. Aí você joga no liquidificador, joga um pouco de leite, adoça e você aperta o botão e
você vai ver que tudo aquilo vai ser triturado e daqui a pouco você não sabe quem é quem. E ele se torna uma massa só. Lembra o que o Senhor falou à igreja de Corinto, quando eles estavam se dividindo por preferências ministeriais? E Paulo disse, né, foi Paulo que falou, que eles eram uma só massa, assim como Cristo é um só pão. Ou seja, enquanto nós somos cada um grãos de trigo, o Senhor ainda não tem a igreja realmente como um testemunho. Cada um tem sua independência. Nós às vezes temos até lugar marcado na reunião da igreja, onde nós sentamos. Cada um é um grão, você tem a sua opinião, sua independência. E o Senhor vai ter que permitir muitas coisas acontecer para nos transformar num candelabro ou numa vitamina para ser uma só massa, um só testemunho. Às vezes queremos encontrar um lugar melhor para congregar. Se você encontrar, você vai estragar ele. Não existe lugar perfeito. Deus une pessoas imperfeitas para nos transformar à semelhança daquele que é perfeito. É mais ou menos como um casamento. Você acha que casou com a pessoa perfeita? Depois que passa aqueles primeiros meses de adaptação, aquele príncipe começa a revelar um dragão que tem dentro dele, e a princesa não é tão princesa assim. E o Senhor vai nos transformando junto. Quem nunca pensou que casou com a mulher errada? Ou qual mulher nunca pensou que casou com o homem errado? Porque, coitada, ela pensou que casaria para ser feliz, e o Senhor fala que você casou para ser transformado. E são duas armadilhas maravilhosas, a igreja e o casamento. Então não se escandalize. Bem-vindo ao liquidificador divino. Não faça do seu marido um bezerro de ouro, né? Tempo desse, Miriam falou para mim, já você está nervoso? Eu falei, não, eu só não sou gay. Eu sou homem, eu não estou nervoso. Essa é a minha voz. Às vezes nós queremos fazer um bezerro de ouro em tudo, inclusive da igreja. Queremos dar forma às coisas, mas Deus quer um testemunho. Irmãos, das 12 tribos, como sacerdócio, que todos deveriam servir o Senhor, caiu para uma tribo só, porque depois que fizeram o bezerro de ouro que Moisés desceu do monte, então ele manda pegar a espada, cada um que fosse zeloso pelo Senhor, e o que deveria fazer com essa espada? Você lembra o que Moisés mandou fazer? Quem que lembra? Vamos, gente, vocês estão vivos? Quem que lembra? Você deveria matar o seu irmão. Está vendo? Você deveria ferir aqueles que levaram o povo de Deus à idolatria. E quem fez isso foi a tribo de Levi, então o sacerdócio ficou com a casa de Levi. Deus só vai contar com aqueles que realmente seguem a Ele fielmente. Depois a família de Levi, a tribo de Levi, fracassou, e Deus contou com a casa de Arão. A casa de Arão fracassou até chegar na casa de Eli, aquele sacerdote, quando os seus filhos, infelizmente, se prostituíram. E quando o sacerdócio fracassa e Deus separa uma tribo, de uma tribo uma casa, e essa casa também fracassa, Deus suscitou o princípio do nazireado. Agora Deus levantou um homem jovem, um garoto chamado Samuel. Deus encontrou alguém que consagrou a sua vida. Ele não cortaria o seu cabelo, isso seria um sinal de que ele foi separado pelo Senhor. Ele não tocaria em morto, ainda que todos poderiam fazer isso, mas ele levaria uma vida separada também para Deus. Não importa o que os outros estão fazendo. Não vai perder a presença do Senhor. Não beberia bebida forte. O segredo da sua felicidade, do seu deleite, do seu prazer seria a prática da presença de Deus. E Deus começou uma nova era através de Samuel. Mas assim Deus veio trabalhando, irmãos. O quanto Ele queria edificar o seu povo. E o trabalho de Deus sempre foi a partir do relacionamento íntimo de Deus com o homem. E agora, quando nós chegamos nesse texto, nós vamos ver que o que estava no coração do nosso Senhor Jesus não era exatamente saber o que os homens pensavam sobre Ele. Ele sabia muito bem, sendo Deus, todo suficiente, conhecedor de todas as coisas, Ele sabia. Mas a intenção dele é
provocar os seus discípulos a saírem daquele nível de que a multidão vivia religiosamente e atingir um nível mais íntimo, sair da periferia e voltar para o ambiente central. Que diz os homens ser o filho do homem? Uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu és Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. João que ressuscitou, porque ele sabia que João Batista foi decapitado e eles viam Jesus chorando, quem sabe ele é Jeremias. Qualquer um dos outros profetas. Você imagina o povo dele está crendo aparentemente até em reencarnação? Parece que se tornaram espíritas. Que coisa estranha. Eles não tinham um discernimento claro de quem era Jesus. Eles conheciam a casca da sua humanidade, mas não conheciam a sua divindade. Deus feito homem. Eles não tinham discernimento. E vós? Quem dizeis que eu sou? Nós somos chamados para sermos discípulos. E você só pode ser discípulo se você souber quem é Jesus. Parece que hoje o Cristo que se prega é um Cristo genérico. Não é o Cristo da cruz. E se o Cristo que se prega não é o Cristo crucificado, então nosso cristianismo é um cristianismo apostatado, ele não é o cristianismo bíblico. Nós devemos realmente considerar se estamos crendo no Cristo que Deus enviou, no Cristo da cruz, no Cristo que a sua maior força foi a morte, porque a sua fraqueza é o amor, ou se estamos crendo num Cristo diferente, um Cristo que os homens construíram com a sua ideologia. Talvez as pessoas não estão seguindo o Cristo de Deus. É muito estranho, mas Paulo fala de um outro evangelho, um outro Jesus, um outro espírito, um falso evangelho. Quem vocês estão achando que eu sou? O que vocês estão pensando acerca de mim? Será que vocês sabem exatamente o que eu sou e por que eu vim? Irmãos, e Jesus está fazendo uma pergunta que nenhum deles poderia responder. Por que penso assim? Porque ele mesmo falou que ninguém conheceria o Filho a não ser se o Pai revelar. Mas se ninguém pode saber quem ele é, por que está perguntando? Por que muitas vezes Jesus manda os homens fazer coisas que os homens não conseguiriam fazer? Quando Pedro fala, eu vou até, se você é você mesmo, manda que eu ande sobre a água. Ele não pode andar, ele fala, vem. Por que ele fala para um cego, veja? Por que ele fala a alguém com a mão ressequida, estenda a sua mão? Por que ele fala a um paralítico, levanta, toma a tua cama e anda? Estão entendendo, irmãos? É tudo muito estranho, porque a obra que Jesus estaria fazendo é uma obra que envolve a intervenção da soberania divina com a responsabilidade humana. Não seria uma obra divina que anularia a responsabilidade humana, e tampouco seria uma obra de poder positivista da mente, que o homem, se ele mentalizar e acreditar e repetir, como hoje alguns movimentos acreditam nisso, um budismo moderno, seria. A obra de Deus não é o homem fazendo sem Deus e nem Deus fazendo sem o homem. A obra de Deus é Deus fazendo e o homem respondendo. E quando existe essa união em fé da responsabilidade humana com a operação divina, isso desencadeia a graça de Deus
e o paralítico é curado, e o cego vê, o coxo anda. O mar se abre, pães são multiplicados, rios de água viva fluem do interior. Deus não espera que a gente acredite que Ele vai fazer tudo por nós, ou que nós devemos fazer tudo para convencê-lo a alguma coisa. Mas Ele espera que haja união profunda em fé, em simplicidade na palavra dEle, e através dessa união com Ele, a obra de Deus seguiria adiante. Que coisa maravilhosa, isso é chamado condescendência. Um Deus todo suficiente em si mesmo, que não depende de nada, decidiu incluir o homem na sua obra. E agora Ele se priva em fazer algumas coisas, exceto se os homens responderem ao seu chamado. Moisés, por que você está clamando a mim? E Moisés diante do mar vermelho, os egípcios vindo por detrás do povo, por que você está clamando a mim? Você já tem o cajado na mão, o cajado representava a autoridade que Deus havia dado para ele. Toca no mar, diga ao povo que marche. E o mar se abriu quando Moisés tocou no mar. Depois que Moisés morre, o Senhor fala para Josué, meu servo Moisés é morto. Agora você levanta, lidera o povo. Não fique esperando um novo Moisés. Graças a Deus que o Senhor sumiu com o corpo de Moisés. Você vê no livro de Judas, antes do Apocalipse, que Satanás queria mostrar o corpo de Moisés ao povo, para que o povo pudesse ter uma fixação, quem sabe se pudesse fazer como faziam com os faraós antigos, torná-lo numa múmia para poder centralizar Deus, centralizar a obra de Deus em Moisés, e Deus escondeu o corpo de Moisés. Você vai encontrar aquele que contendia pelo corpo de Moisés, porque Deus não queria que eles encontrassem mais com Moisés. Não queria que nada substituísse o Senhor. Irmãos, como nós somos tendentes a colocar coisas no lugar do Senhor e encontrar um melhor lugar, uma melhor pessoa que faça tudo por nós. Quem vocês dizem ser o Filho do Deus vivo? Graças a Deus que Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele teve uma revelação dupla. Em relação à sua pessoa, Ele é o Filho de Deus, logo Ele é Deus com Deus, e mesma essência, natureza. Ele é Deus. Em relação ao seu ministério, Ele é o Cristo de Deus que deveria ser enviado. Então Pedro está tendo uma revelação dupla. O Messias que foi profetizado é Jesus, o Filho de Deus, Deus conosco, Emanuel. Mas o Senhor fala para ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne quem te revelou, nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Você está vendo agora por que Pedro respondeu? Não foi a mente de Pedro, não foi a especulação de Pedro, não foi o estudo de Pedro, não foi alguém na terra, foi o Pai Celestial que conhecia o Filho desde a eternidade. Agora você vai vendo que, de alguma maneira, como o assunto do Pai é o seu Filho, e os céus esteve fechado por 400 anos, até o livro de Malaquias, ao livro de Mateus. Foi quando Jesus foi ao batismo no Jordão, que os céus se abriram, e Deus falou, este é o meu Filho amado em quem me compraz. Ou seja, quando o Filho toma a centralidade do universo e da humanidade, aquilo que é céu fechado, juízo de bronze, se abre. E o Espírito que estava recolhido nos céus, ele agora vem para a terra, porque o ministério do Espírito é glorificar o Filho. Então ele vem sobre o Filho. Ele vem ungir o Filho para guiá-lo, e Deus volta a falar. O Filho sabe que o assunto do Pai é Ele.
E agora o Filho está fazendo uma pergunta aos homens, como que indiretamente está provocando os homens a saírem desse ambiente meramente humano e religioso e vir para aquele ambiente da comunhão da Trindade. Quando o Pai e o Filho, pelo Espírito Santo, tem diálogo entre eles, tem comunhão. O Filho está fazendo uma pergunta aos homens, mas indiretamente é ao Pai. E os homens vão responder não porque podem ou devem responder, mas ele só responderia quando o Pai trabalhasse nos homens a resposta. E agora estão respondendo ao Filho o que o Pai sussurrou na mente e no coração desse homem que é Pedro. Em outras palavras, o Filho está conversando com o Pai através dos homens. E o Pai está respondendo o Filho através dos homens. Estão entendendo, irmãos? Isso Jesus chama de igreja. E eu também te digo que tu és Pedro, ele vai dizer mais embaixo, sobre esta pedra, ou esta revelação. Revelação que vem quando os homens não tentam fazer esse bezerro de ouro, ou seja, tenta construir algo por si mesmo. Mas entende que o chamado do Senhor para o discipulado também é o chamado para esse ambiente, essa assembleia da comunhão do Pai com o Filho pelo Espírito Santo. A igreja é um ambiente do diálogo da Trindade. A igreja não é uma coisa. A igreja não é terrena. A igreja é celestial. Como disse C.S. Lewis, nós não somos humanos, terrenos, tendo uma experiência espiritual ou divina. Nós somos um povo espiritual divino, tendo uma experiência terrena e humana. Depois que cremos na obra do Senhor e nascemos do Espírito, Paulo diz que a nossa cidadania não é terrena, a nossa cidadania é dos céus. E devemos pensar nas coisas que são do alto. A nossa cidade está nos céus. Nós não somos mais dessa terra. Ele também disse, o C.S. Lewis, esse é um autor que você pode ler, deveria ler, especialmente sua obra Cristianismo Puro e Simples, é um clássico. Se você já experimentou tudo nessa vida, ou quase tudo, mas ainda você sente uma insatisfação, isso é a prova de que você foi criado para um outro mundo. Talvez o que vai te satisfazer não é dessa terra. Outra pessoa disse que o homem tem um vazio tão grande, que é do tamanho de Deus. Só Deus pode satisfazer o vazio do interior humano. Isso prova que nós não somos dessa terra. Por que achar que a igreja então é algo terreno? Ou que pode ser manipulada por circunstância, por leis, por métodos, por gestão humana? Não. Em outras palavras, a igreja é a comunidade do Espírito Santo. A igreja é a colônia de Deus na terra. É um povo que foi enviado do céu para essa terra para trazer a presença e as realidades dos céus para a terra. A igreja é formada por súditos de um reino, cujo rei decidiu mudar para essa nova terra. E agora precisamos aprender a cultura do reino, não mais a nossa cultura humana e velha. Isso é a igreja. Igreja é uma nova sociedade. Igreja é Cristo em eu, em mim, menos eu, mais Cristo em você, menos você. Mais Cristo nos irmãos, menos irmãos em si mesmo. Porque agora somos novas criaturas. Isso é a igreja. Então nós vamos sendo transformados à imagem de Jesus, à medida que a sua obra da palavra vai trabalhando em nós. Igreja não é uma instituição terrena. Não é um monumento, quando nós temos tudo administrativamente certinho,
deixamos de ser um movimento divino e passamos a ser um monumento humano. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem vocês dizem que eu sou? E é interessante que Jesus está dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro falou isso. Antes Jesus falou, bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Você já viu como é que é diferente a mentalidade do Senhor da mentalidade humana? Porque ele está dizendo, bem-aventurado, ou seja, feliz é você, Simão Barjona. Simão, a palavra Simão significa vacilante, fraco, incapaz, débil. E Bar é filho. E Jonas é quase não dizer ninguém. É quase dizer ninguém. Jonas é José, João. Não era um grande nome. O Senhor está mostrando assim que quando Pedro assumiu a identidade de ser ninguém, de ser fraco e incapaz, ele passou a ter revelação. Porque a revelação não foi agora. A revelação vem sendo construída desde o começo do seu discipulado. Ela é gradual. E o problema era que Pedro era muito forte. E as crises que Pedro teve no discipulado foi para torná-lo fraco. Irmãos, você se lembra quando o Senhor entregou o cajado para Pedro apacentar o seu rebanho? Depois de que episódio? De que cenário? De que acontecimento? Foi quando Pedro se tornou forte, quase perfeito, um grande homem, irrepreensível, que o Senhor entregou o cajado para Pedro? Foi assim? O que Pedro havia acabado de cometer? Ou de acontecer? Você se lembra? O que Pedro fez? Ele fracassou. Ele negou o Senhor 3 vezes. E quando Pedro, que havia acabado de falar que todos poderiam deixá-lo, mas ele o seguiria até o fim, falou, tu, Pedro, você vai dar a sua vida por mim? Então o Senhor permitiu Pedro chegar ao seu estado, porque Pedro tinha uma autoconfiança em si mesmo, uma falsa imagem de si mesmo. Quando o Senhor permitiu Pedro chegar à sua realidade, é como se a expectativa de Pedro de si mesmo era lá em cima, e a realidade era lá embaixo. Então o Senhor teve que permitir Pedro se encontrar, vamos dizer, o impostor que havia em Pedro, como diz um autor chamado Branham Manning. Todos nós construímos um personagem falso dentro de nós, que queremos convencer as pessoas que somos melhores do que nós somos. Mas, na verdade, nós sabemos, ainda que de maneira distorcida, ou não plenamente do que nós somos, porque ninguém conhece, de fato, o que é, a não ser Deus, o Espírito que está no homem, até que ele encontre a luz de Deus. Mas quando esse pseudo-personagem de um homem bom de Pedro acabou, e Pedro se encontrou com Pedro de fato que ele era, Pedro chegou ao fracasso, à ruína, tanto que depois que o Senhor ressuscitou, mandou falar aos discípulos e a Pedro, que Pedro chegou ao fim do poço de si mesmo. Foi quando Pedro chegou a esse nível de nada que o Senhor entregou o cajado a Pedro. A sociedade ensina a gente a ser melhor, mais capaz, a não depender de ninguém, a ser maior do que os outros, a ser distinto de todos. E o Senhor está mostrando o contrário. Que talvez aqueles que serão úteis para o Senhor são aqueles que somente chegam ao fim de si mesmo. Se você não chegou ao seu fim, você nem começou ainda. Há uma vida mais íntima com o Senhor. Ainda está na periferia. Então o Senhor está dizendo, bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Você só é feliz quando você entende que você é miserável, incapaz. Por que você tenta ser forte? Você ainda não entendeu que quando você se defende, você impede que Deus te defenda? Quando você tenta liderar, você impede o Espírito Santo te liderar?
Quando você tenta controlar as situações, Deus permite você afundar? Que coisa, né, irmãos? Quando Tozer fala dos 5 votos para obter poder, um deles é: nunca seja dono de coisa alguma. Mas nós queremos possuir tantas coisas. E quando Ele nos dá algumas coisas, nós achamos que é nossa. E aí perdemos. Nunca se defenda, porque você não vai conhecer o advogado, que é Ele. Que coisa, irmãos, que é tudo diferente. Quando Pedro começa a chegar ao fim de si, é aí que está aumentando o ambiente ou a base para a revelação. Deus entregou a liderança a um homem fracassado. Alguém já disse, Wolfgang Simpson, em Casas que Transformam o Mundo: líder forte, líderes no plural fortes, igrejas fracas. Líderes fracos, igrejas fortes. Fraco não no sentido de ser fraco em maturidade, mas fraco no sentido de que ele não se sobrepõe, de que ele não controla, de que ele não quer colocar a sua impressão. Ele está sempre encorajando os outros a irem além, mobilizando para que os santos funcionem. Mas se ele é alguém centralizador, que não delega e que controla, então a igreja é fraca porque ele substitui o corpo. E esse é o problema, as pessoas querem ser estrelas, não servos. Alguém já disse, Antônio Gilberto, que quanto mais íntima for a nossa comunhão com Deus, mais humilde nós seremos. São os galhos mais carregados de frutos os que mais se abaixam ao ponto das crianças poderem tocar e se alimentar. Por que os homens querem subir? Você se lembra alguém que quis subir e se assentar no trono do Todo-Poderoso? Quem foi esse? Será que a gente está sendo parecido ao diabo? Quando a gente quer ser maior do que os irmãos? A Bíblia diz considerar o seu irmão superior a você. Não faça as coisas por disputa, por competição, mas reconhecer os outros superior a você mesmo. Ele que é Deus se fez homem, e o homem está querendo se fazer Deus acima dos homens. Que Deus tenha compaixão de nós. Por isso temos uma igreja fraca, que os homens querem ser fortes. Oh, irmãos, até sermos o que de fato somos, e você ser liberto de depender de autoafirmação, depender de elogio, depender do que o outro acha. Nós ainda vivemos uma vida muito frustrada, né? Sempre estamos pensando, mas o que o outro vai achar? O que os irmãos vão achar? Às vezes até falando assim, eu já fui com essa roupa semana passada. Às vezes ninguém reparou que você foi com essa roupa, mas você tem que mostrar que nós somos assim. Uma vez eu dando um conselho para uma irmã que tinha um marido cristão cabeçudo, nós quase sempre somos assim, né? Eu falei, irmã, normalmente um homem forte só ouve um homem mais forte que ele. Então seria melhor você parar de falar com amor, né? Ele falou, mas quem vai ser o homem mais forte que ele que vai falar a ele? Eu falei, o homem forte que mora dentro de você. 1 Pedro 3. Quando as mulheres têm marido descrente, e às vezes os maridos crentes são os descrentes, claro que o texto ali é descrente literal, mas às vezes nós maridos cristãos somos cabeçudos, nós não cremos em muitas coisas, não tomamos a forma do Senhor. A Bíblia diz para as mulheres ganharem esses homens sem palavras, e fala de como deveria ser a compostura, as vestes, o caráter, a beleza dessa mulher, e diz que ela deveria revelar o homem interior. E esse homem interior é o nosso Senhor que mora dentro dela. Eu falei, deixa esse homem sair de dentro de você e falar com ele. Enquanto você falar, esse homem se cala. Então, às vezes, a mulher quer ser forte. Quanto mais forte ela quer ser, mais ela gera uma crise no relacionamento, porque a Bíblia diz que as mulheres são os vasos mais fracos, mas elas querem ser mais fortes, elas quem dominar os maridos em situações.
Ela pode ser ajudadora e deve ser uma ajudadora, mas não uma manipuladora. É ajudadora idônea que ela deve ser, não ajudadora hedona. Hedona. O homem interior. E assim deve ser a nossa vida, irmãos. O Senhor tem um grande adversário. Não é o diabo, porque já foi esmagado na cruz. É aquele adversário em nós que atrofia o Senhor dentro de nós, e esse adversário é o nosso ego. Somos nós mesmos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Amém, irmãos? Quando Pedro se atinge esse nível de ser fraco, o Senhor fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, e depois ele diz assim, quando Jesus fala para ele, quando ele fala, tu és o Cristo, verso 17, verso 18, Jesus fala assim, e também eu te digo que tu és. Presta atenção nesse paralelo. Verso 17, o começo diz assim, Pedro está falando, verso 16, Pedro está falando, tu és. E o verso 17, Jesus está dizendo, tu és. O verso 16, Pedro fala, tu és. O verso 17, Jesus fala que ele é bem-aventurado, era Pedro, porque ele chegou à sua realidade ali de ser fraco. E agora, porque ele tem essa identidade de fraco, Jesus está dizendo, tu és. Tu és Pedro. Porque Pedro fala, tu és, agora Jesus fala para ele, tu és. Porque Pedro deixa de ver Jesus como a multidão está vendo, e ele está tendo uma revelação como o Pai está vendo, então agora Jesus está falando para ele, tu és. Tu és Pedro. O que é Pedro? Pedro é uma lasca de rocha. Pedro é uma pedra. Olha o pensamento do Senhor. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Você tem pedra e você tem Pedro. No grego, pedra é Petra, e Pedro é Petros. Pedra aqui é uma rocha inabalável, porque era assim Cesareia de Filipe, aonde o Senhor está caminhando com ele. Estava cheio de pedras e uma rocha inabalável. É como se o Senhor está falando para ele. Está vendo essas pedras que procedem da rocha? Eu sou essa rocha, inabalável. E você é uma pedra que procede dessa rocha inabalável. Antes você era vulnerável, fraco. Mas porque Pedro agora está tendo revelação de quem é Jesus, a revelação de quem é Jesus está transformando Pedro de alguém que era forte em si mesmo e por isso sempre era fraco, e agora ele está passando a ser forte em Deus, em Cristo. Essa é a diferença, irmãos. Amém? E é interessante que o homem, ele é pó da terra. E quando ele tem revelação de Cristo, ele se torna uma pedra viva. Foi essa a revelação de Pedro. Pedro continua obedecendo o Senhor. E Paulo vai dizer que Pedro era uma das colunas da igreja em Jerusalém. De pó, a pedra, de pedra, coluna. E quando você vai chegar em Efésios 2, está dizendo que a igreja está sendo edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Quer dizer, que o fundamento é Cristo, mas os apóstolos estão amalgamados, entrelaçados com esse fundamento. Eles não são o fundamento, mas em relação à igreja eles se tornam fundamentos com fundamento. E as colunas ao mesmo tempo.
E quando você chega no livro de Apocalipse, você vai encontrar os 12 apóstolos. E ali eles aparecem novamente como fundamentos e como colunas. Sem revelação, eu e você somos pó. Com revelação, somos pedras. Com a disciplina do Espírito Santo, vamos nos transformando pela graça de Deus em colunas para suportar o peso da casa do Senhor. Até o ponto que na Nova Jerusalém, ali o Senhor vai dizer, a partir da obra que Ele fez em nós, em que lugar nós teremos na Nova Jerusalém, que é a casa de Deus. Mas é isso que está acontecendo aqui. É assim que o Senhor edificaria a sua igreja. Porque Ele está dizendo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, ou da morte, não prevalecerão contra ela. Irmãos, o Senhor falou que edificaria a sua igreja, mas Ele disse como edificaria a sua igreja? Será que Ele deixou um manual para nós? Será que Ele deixou um método para nós? Muitos problemas que nós encontramos hoje é porque muitas vezes as pessoas querem estabelecer uma fórmula de como edificar a igreja. E é estranho que o Senhor não nos deixou um método em como a sua igreja seria edificada. Mas, se a palavra igreja que aparece nesse contexto da edificação, como consequência da revelação, então fica subentendido que a igreja só tem edificação quando estiver havendo revelação. Não são os métodos que vão funcionar em si. Os homens procuram métodos, Deus procura homens. Deus não abençoa métodos, Deus abençoa homens quebrantados. O problema da igreja, irmãos, é que faltam homens e mulheres aos quais Deus possa usar. Essa é a grande necessidade da igreja. Não tente encontrar coisas melhores, você vai atrapalhar tudo. Tente encontrar pessoas quebrantadas. Pessoas que falam sim à vontade de Deus e tomam a cruz. E é muito interessante que essa palavra edificação ou construção nos dá a mesma ideia do que o Senhor falou para Adão, ou que Adão reporta quando fala de Eva. Lá a história diz assim que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, mas o pensamento no hebraico é edificarei uma ajudadora, que lhe seja idônea. E como é que o Senhor edificou aquela ajudadora idônea? De onde ela veio? Ela partiu de Adão. Ou seja, que Eva é a extensão de Adão. Como é que o Senhor edificou Eva? Ele edificou Eva a partir de Adão. Como é que o Senhor edifica a sua igreja? A igreja só é edificada quando Cristo está avançando, se expandindo, encabeçando, se expressando, governando. Aí a igreja está sendo edificada. Não é quando os homens estão inventando coisas, mudando fórmulas e métodos, e comprando e vendendo e trocando. Não. Uma empresa pode, uma religião pode, um clube pode. A igreja não. Se Eva é a extensão de Cristo, a igreja é a extensão de Cristo. Perdão, se Eva é a extensão de Adão. Alguém certa vez falou uma coisa bem interessante, né? Se Adão é um corpo e Eva procedeu da costela ou do lado de Adão, se a igreja inclui todo o corpo de Cristo, o que é a noiva? A noiva é aquilo que, apesar de todo o corpo de Cristo, a noiva é formada por aqueles que estão ouvindo o Espírito e estão sendo edificadas como ajudadora idônea para cooperar com Cristo nesse tempo do fim. Temos todo o corpo de Cristo, mas a noiva é a união daqueles membros de todo o corpo de Cristo, que está ouvindo o Espírito Santo, estão sendo adornados como uma noiva, aguardando a vinda do noivo. Me entende, irmãos? O Senhor mexeu em Adão e tirou algo do seu corpo.
e fez a sua Eva. Agora o Senhor está movendo em todo o corpo de Cristo, mas nem todos estão respondendo à voz de Deus. O Senhor Jesus orou, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então há uma resistência na terra. E somente aqueles que falarem sim à vontade de Deus poderão ser edificados como noiva. Por isso que naquele dia, o Senhor fala daquela festa, das bodas do Cordeiro, ele chega para alguém e fala assim, amigo, como é que você entrou aqui sem as vestes nupciais? O Senhor falou para tirar ele dali, lançar nas trevas exteriores, ele ia ser disciplinado. Você encontra as 10 virgens, 5 estão com lâmpadas cheias de azeite, estão com as lâmpadas acesas, e 5 estão com as lâmpadas apagadas e sem acesa. Todas são virgens, mas algumas estão cheias do Espírito, e as lâmpadas representam a alma, representa a vida da pessoa, o Espírito Santo está governando essas pessoas. Quer dizer que em todo o corpo de Cristo, em todo o tempo, desde o primeiro século até aqui, alguns estarão cheios do Espírito Santo, falando sim à vontade de Deus, e outros não, apesar de serem salvos. Mas alguns vão entrar no aspecto do reino, outros não. Muito sério isso, irmãos. Você tem toda a igreja, mas onde está a noiva? E quando você olha para a igreja no sentido geral, irmãos, é uma noiva? O Senhor fala do Velho Testamento, né? Que muitas vezes o seu povo era como uma mulher adúltera, se deitava com vários deuses debaixo das árvores, dos postes ídolos. E ele sempre contou com um remanescente. Quem era o remanescente? O remanescente era aqueles que ouviam a voz profética pelos profetas, respondiam ao Espírito Santo e assumiam essa posição de testemunho, ou, em outras palavras, a noiva no Velho Testamento. Esse era o testemunho do Senhor no Velho Testamento. Agora nós estamos no Novo Testamento. O Senhor está dizendo, eu vou edificar a minha igreja. Como que ele vai edificar a igreja? Ele edifica a sua igreja a partir da revelação daqueles que não estão segurando nada para si. Eles estão ouvindo o Senhor, se submetendo ao Senhor, estão sendo edificados como noiva, para atrair o noivo. Hoje muita gente não quer que o Senhor volte. Agora não. A W. Tozer, considerado pelo irmão Christian Shane, um dos profetas do século XX de maior projeção ao lado de Theophilus Sparks, projeção no sentido de autoridade espiritual, não de projeção humana. Ele fez uma pergunta em um livro, esse mundo, campo de batalha? Esse mundo, lugar de lazer ou campo de batalha? Porque as pessoas ainda acham que esse mundo é o lugar de lazer. E ele diz que o grande problema da igreja, ou do cristianismo, é que os cristãos ainda vivem uma vida muito à vontade nesse mundo. Estão entendendo, irmão? Se esse mundo jaz no maligno, como é que nós vamos viver tão tranquilo nesse mundo? Desfrutando da lavagem desse mundo, da lama desse mundo. Esse é o problema do nosso tempo. Então, como é que o Senhor edifica a sua igreja? Ele edifica a sua igreja quando nós estamos voltando a esse ambiente da comunhão da Trindade, aonde passamos a ouvir o diálogo do Pai com seu Filho pelo Espírito Santo através de nós, por meio de nós. O Senhor mora em você. E no Evangelho de João ele diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo viriam e eles iam morar dentro de nós, ou seja, essa migração dos céus para a terra para que os céus se tornem um ambiente de Deus na terra, o movimento de Deus na terra. Isso é a igreja. A casa onde a Trindade se sente à vontade. Na sua casa você revela sua personalidade. Lá você pode decidir o que você quiser. A igreja é o lugar onde a personalidade de Deus se manifesta. A igreja não é um lugar para agradar você nem a mim.
Então tome muito cuidado quando colocares os pés na casa do Senhor. Não me refiro às quatro paredes. Eu me refiro a como andarmos no ambiente do corpo de Cristo. Porque às vezes nós queremos que as coisas sejam do jeito que a gente quer. E nós reclamamos bastante, irmãos. A casa de Deus é um lugar onde a palavra de Deus governa. A casa de Deus é o lugar do seu descanso. E o Senhor falou que vocês não sabem, usando Paulo, né? Vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus? Se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá? Porque os irmãos estavam ali discutindo, reclamando, dividindo. E eles se esqueceram de que não se trata apenas de um aglomerado de pessoas, mas se trata do ambiente da Trindade, da colônia de Deus na terra, da casa do Senhor. E você tem que ter temor. Se você colocar sua mão suja e lidar de qualquer maneira com a casa do Senhor, você vai cair debaixo da disciplina. Por isso que Paulo falou, esse é o motivo porque alguns de vós estão fracos, outros estão doentes e outros... Algumas versões falam dorme, né? Parece, aí você entende que está dormindo, né? Um sono. Não, ali morreu. Porque eles se tornaram, digamos, portas ou brechas para o diabo entrar e transtornar a casa de Deus. E o lugar da casa de Deus não é um lugar de transtorno, não é um lugar de trevas, é um lugar de luz, de descanso, de testemunho. Jesus está falando, eu edificarei a minha igreja. Ele edifica a sua igreja, assim como Deus edificou a Eva a partir de Adão. É quando a vida do Senhor está aumentando entre nós, porque concordamos em tomar a cruz e não viver para nós mesmos e com a nossa própria vida caída. E agora ele está dizendo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É claro, só a ressurreição vence a morte. Ele é a ressurreição. Se ele está crescendo entre nós, tudo aquilo que representa a morte vai ser tragado, vai ser vencido, substituído, suplantado. A ideia de as portas do Hades não prevalecer é que não é o inferno que está atacando a igreja, mas é a igreja que estaria contra-atacando o inferno. Quando a igreja se levanta para pregar o evangelho, é isso que ela está fazendo. E você não pode entrar numa casa e tirar os seus bens se você não manietar o valente primeiro. Lembra que Jesus falou isso? Então ele quer uma igreja cheia do Espírito Santo, de fé, para que assim como ele andou na terra, pregando, curando, expulsando demônios, trazendo o reino para a terra, ele quer continuar fazendo isso. Como? Através de nós. Porque a igreja não é outra coisa. A igreja é Cristo em nós. Paulo falou assim, assim como temos muitos membros, e todos os membros formam um corpo, está falando do nosso corpo humano, assim também é Cristo. Ele não disse que assim também é a igreja. Ele diz que assim também é Cristo, porque embora sendo muitos membros, formamos um, ou todos fomos batizados em um só Espírito para dentro do corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, verso 13. Versos 12 e 13. O que é a igreja? A igreja é Cristo. Cristo multiplicado entre os homens regenerados. Isso é a igreja. Cristo não é uma coisa, a igreja é outra. O Cristo místico, corporativo. Não é Cristo no céu, num trono, e a igreja, anos-luz aqui na terra, orando para o Cristo do céu fazer alguma coisa, porque o diabo está furioso, meu Deus. Não, irmãos.
A igreja é Cristo vivendo entre homens e mulheres regenerados, que agora, apesar de serem indivíduos na sociedade, na igreja eles não sustentam o seu individualismo, mas eles vivem como membros que se complementam uns com os outros, que se aceitam uns aos outros, e o Senhor pode usar na coletividade esses membros, porque como você usa os seus membros, Cristo quer nos usar e se expressar através de nós. Isso é a igreja, é Cristo em nós a esperança da glória. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos orar, irmãos, para que o Senhor abra os nossos olhos. Para que o Senhor venha curar os nossos olhos. E a gente de fato seja, assim, possamos entrar nesse ambiente de realidade espiritual para que o Senhor tenha um testemunho. Nós nos batizamos como indivíduos individualistas, mas em realidade saímos das águas como membros para viver como membros. Mas hoje nós somos tão individualistas, queremos viver a nossa própria vida. Porque falta a revelação de que somos membros do corpo de Cristo. Eu edificarei a minha igreja, as portas do Hades não vão prevalecer contra ela. Eu vou te dar as chaves do reino, meu Pai do céu. Logo para quem você vai dar? Para Pedro? Ele deu para Pedro. E o Senhor deu dons e ministérios para você e para mim. Ele não acreditou em Pedro, tal como Pedro era, mas ele acreditou na nova vida em Pedro, ou o novo homem que era Pedro a partir do Espírito Santo. Amém, queridos? E essa é a questão. Nós não podemos conhecer uns aos outros segundo a carne. Paulo disse que não conhecia Cristo segundo a carne. E não conhecia os irmãos segundo a carne, e nós não deveremos nos conhecer uns aos outros segundo a carne, e nem você mesmo deve se conhecer segundo a carne. Nós devemos acreditar que nós somos novas criaturas, mas qual é o grande problema? É que nem nós mesmos nos vemos assim, como novo homem, nova criatura. Nós nos vimos como velha mulher e velho homem. E aí nem nós mesmos acreditamos que Deus pode nos usar. Estão entendendo, irmãos? Isso seria anular a obra de Cristo na cruz. O Senhor quer que nós venhamos em fé alimentar essa nova vida que está em nós e servir a Deus em novidade de vida. O novo homem que é Cristo em nós. Por isso que em Cristo não há homem nem mulher, ou macho ou fêmea. Ah, não? Não. O que há então? Um novo homem. A igreja é o novo homem corporativo, é Cristo em nós a esperança da glória. Ah, mas aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa... Calma aí, irmãos. Nós ainda estamos olhando muitas vezes as pessoas segundo a carne. E é isso que o inimigo quer. Nos desacreditar e a gente mesmo não ter fé. Mas precisamos nos ver uns aos outros em Cristo. Amém? E nos encorajar uns aos outros em Cristo. E quanto mais você serve, por mais que você erre, o Senhor vai encontrando o caminho para aperfeiçoar a obra dele em nós. Ele deu as chaves a Pedro e a chave do reino. Agora, se Pedro não usa a chave, as portas não se abrem. E aqui está falando do ministério da palavra. Oh, irmãos. Olha que coisa, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Você está percebendo a união dos céus com a terra? E já não é Deus que está governando diretamente, mas ele introduziu o homem para representar o seu governo, e ele correu um grande risco, porque quem tem a chave agora não é ele, é Pedro. Mas não é Pedro o velho homem, é Pedro o novo homem em Cristo. Muitas coisas estão em nossas mãos. E o Senhor fala, tudo que 2 ou 3 dentre vós concordar na terra, acerca de algumas coisas, qualquer coisa, então será concordado também nos céus. Olha um exemplo, irmãos. Satanás sabe que uma casa dividida contra si mesmo não pode prevalecer. O Senhor está dizendo que tudo que 2 ou 3 na terra concordar, o Pai concordaria.
O marido e a esposa são dois na terra. Quando o marido e a mulher não concordam com algo, uma casa está dividida e nada dará certo. Inclusive, Pedro fala que as orações de um homem e da mulher são interrompidas quando eles não estão convivendo uma vida sabiamente diante de Deus. Muitos problemas nos lares é porque às vezes nós, maridos, nos damos muito bem com os irmãos. Reconhecemos eles como membro do corpo de Cristo. Mas olhamos para as mulheres e achamos que elas são só as nossas mulheres. Nós esquecemos que elas são membros do corpo de Cristo. E que Cristo habita nela. E que ela também não vê o marido como um homem de Deus, mas vê ele apenas como um homem fraco. Ou um seu marido. Então, um casal limitado é um casal que se limita a se relacionar dentro da sua casa no plano terreno, como aquele que não é cristão regenerado, um discípulo, também se relaciona. Nosso relacionamento como família tem que extrapolar esse limite natural e adentrar num nível espiritual aonde Deus uniu homem e mulher, não apenas para viver uma vida do casamento no sentido humano, mas atingir um nível mais alto, que é a representação da relação de Cristo com a igreja. Estão entendendo, irmãos? E por isso precisa de oração e de conhecer o Senhor. Nós perdemos muito no nosso casamento, porque ainda transitamos no terreno natural. O irmão Austin Sparks tem um artigo muito interessante que eu recomendo, que é o toque no terreno da maldição. Eu acho que esse é um título assim muito estranho, né? Mas ele, na verdade, o título é A Maldição do Toque do Terreno Natural, algo assim. Ele vem mostrando o seguinte, que todas as vezes que nós tocamos no terreno meramente natural, nós encontramos a maldição. Por exemplo, Deus prometeu um filho para Abraão, mas na cabeça da sua esposa Sara, Deus demorou. E qual foi a ideia de Sara? Já que Deus não age, queremos um filho, então você entra em Agar, tem uma relação com ela e você gera um filho. E Abraão fez isso. O que Abraão fez? Tocou no terreno natural. E quando ele tocou, o que ele gerou? Um Ismael. E o que é Ismael? Aí você vê a maldição que aconteceu isso, e até hoje o problema no Oriente Médio é resultado daquele toque no terreno da maldição. Nós poderíamos citar muitos problemas na Bíblia. E nós vamos encontrar que esses problemas quase sempre nasceram na família, quando marido e mulher tocaram nas coisas, não a partir do terreno em Deus, mas no terreno, no velho homem ou natural. O Senhor falou, maldita é a terra por sua causa. Puxa vida, a maldição entrou e a serpente está ali, porque Adão tocou num terreno natural. Qual terreno? Ele honrou mais a sua mulher do que a Deus. Ele quis agradar mais a sua mulher do que agradar a Deus. E a mulher, no lugar de ser ajudadora do homem que tinha uma missão, ela converteu o homem em ser o seu ajudador. Ela passou a ser cabeça e o homem cauda, ou o homem qualquer uma outra coisa. Estão entendendo, irmãos, que maldição? E não é esse o problema do nosso tempo? Quando os homens, no lugar de agradar a Deus, eles agradam as mulheres nas coisas que não devem agradar? Quando as mulheres usam o seu poder de sedução para levar o homem a fazer coisas que vão desagradar a Deus e agradar a ela? A mulher tem um grande poder na vida de um homem, para levá-la a ser um homem de Deus ou um homem que agrada a ela. E muitas vezes os homens se permitem ser manipulados. Eles não querem ter crises, mas essas crises que eles evitam trazem a maldição para o seu casamento.
Nós devemos trazer a cruz para dentro do nosso lar, para que o nosso relacionamento seja um relacionamento para a glória de Deus. Então, porque Adão se tornou um homem ausente, é muito estranho que a serpente vem conversar com Eva. Onde estava Adão? Aí nós temos o silêncio de Adão. Todo mundo acusa Eva, mas onde está o cabeça? Como ele permite uma serpente chegar até a sua mulher? E por que a mulher vai dialogar com uma serpente? É muito interessante. A mulher é muito curiosa, né? Deus sabe disso, irmãos. E nós temos que ter muito cuidado quando existe uma separação e às vezes se passa a assumir responsabilidade em detrimento do casamento, mas cada um quer agradar a si mesmo. A ausência de Adão no casamento, de ser o protetor, de ser o guardião. Ele foi criado para ser imagem do Senhor e um tipo de Cristo sobre a igreja, a Eva, mas ali ele representou um homem caído e não um novo homem. E ali você sabe o que aconteceu. Depois que ele peca, ele se esconde. Por que se esconde? Você lembra que ele colocou roupas, ele fez aquela tanga de pele de figueira, de folhas de figueira? E você lembra que no Novo Testamento Jesus amaldiçoou uma figueira, porque a figueira representa a religião? Todo aquele que não leva uma vida com o Senhor, ele se esconde atrás das árvores. E ele faz uma roupinha de folha de figueira, ele está sempre se escondendo atrás das desculpas. O Senhor tira aquela roupa, mata um cordeiro e veste ele. Esse cordeiro é Cristo, é a nossa vida, nossa roupa. Oh, irmãos, quantos problemas nós temos hoje? Porque nós estamos andando nesse terreno. Qual terreno? O terreno natural que atrai a maldição. Você lembra como é que termina o último livro do Velho Testamento? Qual é o último livro do Velho Testamento? Malaquias. Quantos capítulos temos? Temos 4. Quais são os últimos versículos? Lembrai-vos de Moisés, meu servo, da lei que o Senhor deu a ele. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Lembra que o Senhor falou? Ele vai converter o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos seus filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com o quê? Quando os corações de pais e filhos não estão convertidos, mas estão separados, isso atrai maldição. Às vezes o homem se converte a Deus, mas não se converte a sua esposa ou seus filhos. Às vezes os filhos se convertem a Deus, mas não se convertem a seus pais. E às vezes nós nos convertemos à igreja, mas não a Cristo. Ou a igreja se converte aos seus líderes, ou os líderes à igreja. Tem homens que estão servindo a igreja, não estão servindo a Deus. E é claro que não estão servindo a igreja verdadeira. Nosso coração ele é convertido àquilo que nós priorizamos, aquilo que norteia a nossa vida. Mas o Senhor fala que feriria a terra com maldição quando houvesse divisão na família, porque estão transitando num terreno que não é divino, mas é um terreno natural. Pode ser muita coisa boa, mas não são coisas celestiais. Eu edificarei a minha igreja. Quando? Como? A edificação da igreja só se dá a partir de Cristo, de acordo com Cristo. Quando emergirmos em Cristo, quando Ele realmente governa, quando Ele dirige, quando Ele fala, quando aquilo que nós servimos é Cristo. Não importa o que fizermos, mas nós estamos fazendo por causa da vida do Senhor que está em nós, e o que nós estamos fazendo não são para os irmãos primeiro, mas é para o nosso Senhor e para os irmãos através do nosso Senhor. Não importa a pouca coisa que você faz, mas é em Cristo e para Cristo. Só há edificação quando há aumento de Cristo. Só há crescimento na igreja não é quando o número de membros se multiplica. Pode crescer para 1.000, 10.000, 20.000.
Mas o crescimento real se dá na medida quando Cristo está crescendo em nós. Meus filhinhos, por quem sinto dores de parto até ser Cristo formado em vós. Formação de Cristo em nós. Vamos lembrar algumas coisas do livro de Atos? Acho que o Marcelo me deu até 8h30. Mas vamos lembrar algumas coisas do livro de Atos. O Senhor soprou o Espírito aos apóstolos em João capítulo 20. Em Atos dos Apóstolos, quando o Senhor ressuscita, não precisa abrir, nós vamos fazer um voo aqui de águia. O Senhor fala assim, vocês permanecem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Vocês se lembram? O Espírito Santo veio. Como que o Espírito Santo veio? Como um vento. Alguém lembra? Você já viu um vento impetuoso? Lembra do que ele falou a Nicodemos? O vento vem, você não sabe de onde vem, de onde vai. Assim é aquele que for nascido. Então veio um vento impetuoso, incontrolável, e todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro se põe de pé com os 11 e prega a palavra. E ali cerca de 3.000 almas se convertem. Você se lembra que o Senhor mandou eles batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No final de Mateus capítulo 28. Mas quando aqueles 3.000 almas que se converteram perguntaram o que deveria fazer, e aí Pedro fala que eles deveriam se arrepender, crer no Senhor, ser batizado, e receberia o dom do Espírito Santo. Então aqueles que deram amém, eles foram batizados. E como eles foram batizados? Em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Alguém lembra? Em nome de Jesus. Será que quebrou uma regra? Bom, chegamos em Samaria. Filipe está pregando o Evangelho, expulsando o demônio, curando enfermos. E ele cumpriu, entre aspas, a regra. As pessoas se arrependeram, ele batizou em nome de Jesus, seguindo Pedro e os discípulos. Mas aqueles que creram não receberam o Espírito Santo sobre eles. Puxa, então se alguém quer uma regra, se arrependimento, batismo e receberá o dom do Espírito Santo é uma regra, então Pedro quebrou a regra que o Senhor estabeleceu de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele batizou em nome de Jesus. E se Pedro estabeleceu uma regra com os 11, que vocês têm que se arrepender, crer, ser batizado e vai receber o dom do Espírito Santo, Filipe foi praticar isso. E as pessoas se arrependeram, creram, foram batizados em nome de Jesus, não receberam o dom do Espírito Santo. Agora a igreja em Jerusalém enviou Pedro e João, e eles impuseram as mãos sobre esses novos convertidos. E o que aconteceu ali? O Espírito Santo veio sobre eles. Então já entendi. Eles têm que se arrepender porque creram, a gente batiza em nome de Jesus, e aí tem que chamar os apóstolos, que eles andaram com Cristo. Quando eles impuserem as mãos, então eles vão receber o Espírito Santo. Puxa, está feita a regra. Ok. Agora lá vai Saulo no caminho de Damasco. E aí o Saulo encontra o Senhor. E ele fala o Senhor para um discípulo, não para os apóstolos. Ananias, ele fala, que é, Senhor? Ele falou, olha, levanta. Tem um homem lá. Vai lá. Ele é Saulo. Ananias fica apavorado com aquilo, né? Mas ele fala, ele viu um homem chamado Ananias entrar. E eu vou resumir a história. Ananias chega lá e fala que o Senhor apareceu para ele. Chama ele de irmão. Fala da missão que Deus deu a Paulo. E diz assim, por que você está se detendo? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E o que acontece ali, irmãos? Paulo é batizado na mesma hora. Quem batizou Paulo? Pedro e João. Pedro e João? Não, Pedro e João não está ali. Filipe? Não, também não foi Filipe. Quem batizou Paulo?
Quem que você acha que foi, Marcelo? Fica subentendido que foi Ananias. Puxa, e a regra? Como é que faz? Se você quer uma regra. Vamos seguir um pouco mais adiante. Agora, um discípulo que não é apóstolo, e você sabe que é Ananias? Eu também não sei, ninguém sabe. Ele é um discípulo que nunca mais apareceu na história. Alguns acham que é um dos 70 que Jesus enviou. Lá vai Pedro na casa de Cornélio. E quando ele está pregando o evangelho aos gentios, antes que Pedro termine, o que aconteceu? O Espírito Santo caiu sobre aqueles gentios. Não diz que eles se arrependeram, não diz que eles confessaram, eles nem sequer foram batizados. E o Espírito Santo caiu sobre ele. Agora bagunçou tudo, né? E agora Pedro fala, e agora nós vamos poder, como é que nós vamos negar a água do batismo a esse que como nós também receberam o Senhor? E batizar aqueles homens. Você quer uma fórmula? Mais adiante, está Paulo andando, viajando, chega no lugar, capítulo 19 de Atos, e encontraram algumas pessoas que se batizaram, mas nem sequer ouviram falar que existia o Espírito Santo. E o que Paulo fez? Batizou de novo aquelas pessoas. Meu Deus, batizou de novo? Batizou? Eles foram batizados no batismo de João. Gente, não dá. Moral da história. Você não tem uma fórmula, você não tem um método. O livro de Atos é um livro histórico que o Senhor, usando Lucas, está relatando Cristo se movendo na terra pelo Espírito Santo através dos homens. Não tente criar uma fórmula. A igreja não pode ser manipulada e controlada por métodos. É muito interessante que ele falou, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, vocês vão ser minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles não foram imediatamente. Deus permite uma grande perseguição através de Saulo. E o que aconteceu com a igreja? Eles foram espalhados por toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E os apóstolos ficaram. Estão vendo, irmãos? E agora quando você chega numa nova base apostólica da obra do Senhor, que foi em Antioquia, você tem a base apostólica em Jerusalém e uma outra base apostólica em Antioquia. A base dos apóstolos em Jerusalém é a base dos apóstolos do Cordeiro que prega os fundamentos, ou o fundamento, até a ressurreição de Cristo. Mas quando você pega a Antioquia, a nova base ali são os apóstolos enviados pelo Espírito Santo. Aqui quem prega são os apóstolos do Cordeiro. Mas aqui em Antioquia, Atos capítulo 11, quem pregou foram discípulos simples. E diz que quando eles começaram a pregar, a mão do Senhor veio sobre eles. As pessoas creram no Senhor. Se uniram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube disso, enviou alguém para lá para ajudar a obra do Senhor ali. Você se lembra quem que foi enviado para ali? Quem foi? Barnabé. Qual era o apelido de Barnabé? Filho da consolação. Deus não enviou para lá os filhos do trovão. Filho do trovão é aquele que quando os samaritanos não quiseram receber o Senhor, os mais mansinhos da terra, que era João e Tiago, falou, Senhor, só quer que a gente mande descer fogo do céu para fazer um churrasquinho de samaritano? Depois João se tornou manso e humilde como o Senhor, mas eles não eram fáceis. Deus enviou Barnabé, e quando Barnabé chegou, o que ele viu? Ele viu a graça de Deus. Quando o Senhor está começando a edificar uma assembleia nova, aqueles que serão mais úteis são os filhos da consolação. Eles não estão vendo os defeitos, os problemas ainda que tem, mas eles estão vendo a graça de Deus. E ali você tem o avanço do Senhor, até que Barnabé vai procurar Saulo. E no capítulo 13 você vai encontrar que haviam, não apenas Barnabé e Saulo, mas haviam profetas e mestres, 5. E estando eles ministrando não aos homens, mas ministrando ao Senhor com jejum e oração. Disse o Espírito Santo, separai-me agora a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Eles agora são enviados. E eles são enviados pelo Espírito Santo através do corpo. E a obra do Senhor
expandiu por muitos lugares. Ou seja, irmãos, o Senhor falou que edificaria a sua igreja, mas Ele não deu um método. Edificaria a sua igreja a partir do momento que Ele estivesse avançando na vida das pessoas. E quem está avançando é Ele, através daqueles que obedecem a Ele. Nós não podemos controlar. O que nós podemos fazer é nos submeter a Ele, depender dEle, para que haja realidade espiritual e o Senhor possa se multiplicar e expandir poderosamente através de nós. Irmãos, às vezes eu sinto falta de que se cumpra a oração de Spurgeon. Ó Senhor, envia-nos uma chuva de santa desordem. Porque os homens estão tão ordenadinhos, tão controladinhos, cada um com a sua vidinha. E falta o poder do Espírito Santo entre nós para a obra de Deus se expandir. Estamos cheios de nós e vazios do Espírito Santo. Mas você quer um lugarzinho bem ordenado, sem problema, vai para um cemitério. E tem gente que quer que a igreja seja um cemitério, tudo direitinho, sem nada. Não, mas o Senhor não fez assim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, precisamos de avivamento. Irmãos, nós precisamos orar, irmãos. Precisamos buscar a Deus. Precisamos orar para que o Espírito Santo nos lidere. Precisamos orar para que cada membro seja cheio do Espírito Santo. Para que o Senhor nos liberte de tantas coisas que nos agarram a essa vida. O Senhor falou a Ananias. Ananias era um discípulo. Nós precisamos orar para desejar ouvir a voz do Senhor. Estava no Rio de Janeiro, vou terminar aqui. E eu dei uma mensagem. E alguém que estava se achegando para reunir com os irmãos, era um pastor. E ele orou, Senhor, puxa, eu também quero ouvir a tua voz, se essas coisas são assim. Isso foi no período da manhã, nós almoçamos juntos, terminamos a reunião. Aquele irmão foi para casa. E no período da tarde, quando ele já ia tirar para descansar, o Senhor falou com ele, levanta e vai para Xerém. Xerém é um bairro da cidade de Nova Iguaçu, que fica longe de onde ele morava. Ele falou, para Xerém? Ele pegou a mulher dele e obedeceu, a esposa. Foram para Xerém porque eles conheceram uma congregação de irmãos, que era uma denominação. E quando ele chegou em Xerém, naquele lugar, ele encontrou cerca de 20 jovens, famílias jovens. E alguém que estava à frente com seus, acho que tem 27 anos, 26, 27 anos. Eles estavam clamando para Deus enviar alguém. Porque os pastores haviam ido embora, deixaram aquele local com aqueles jovens e eles não sabiam o que fazer. E eles não queriam ser mais uma denominação. Mas eles estavam clamando. E o Senhor enviou aquele irmão, e o que ele compartilhou ali? Ele compartilhou a mesma palavra, o que ele aprendeu de manhã. E assim surgiu a Assembleia de Irmãos em Xerém. Agora que eu voltei no Rio de Janeiro, isso foi na penúltima vez que eu fui, quando eu voltei no Rio de Janeiro tivemos uma reunião geral. E o que aconteceu? Aqueles irmãos de Xerém estavam lá. Está vendo como é que deu fruto? Porque ele ouviu o Espírito Santo. Ele é um homem de oração. E aqueles irmãos de Xerém falaram assim, irmão Gerson, será que você pode ter um tempo conosco lá? E ultimamente eu tenho viajado muito de carro, até quando é possível, né, para não ter uma data de volta. Porque muitas vezes o Senhor quer nos guiar para outros lugares, se você já está tudo programadinho, como é que ele vai te guiar? E aí delatamos a viagem um pouco mais e estivemos com aqueles irmãos. E com aqueles irmãos eu conheci alguém que lida na área mais acadêmica. Um irmão muito querido, envolvido com teologia, mas um santo de Deus, um irmão que tem fome. E através daquele irmão eu conheci um outro erudito, e conheci um outro erudito. Encaminhei os vídeos dele para o Marcelo já até conversou com ele, e são servos de Deus, e parece que o Senhor está fazendo algo. Porque alguém ouviu o Espírito Santo. Então já não estou falando dos atos dos apóstolos naquela época, eu estou falando dos atos do Senhor no nosso tempo. Você já viu que o livro de Atos não termina, não fecha?
É uma história que fica em aberta, por quê? Porque os atos do Senhor seguiriam até que Ele volte. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Eu edificarei a minha igreja. Não somos nós que edificamos. É Ele que edifica. Mas quando Ele edifica? Quando nós respondemos ao seu chamamento. Mas lembre-se, muitas vezes você tem que se levantar e agir. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, isso é o diabo. Muitas vezes o Senhor coloca coisa no seu coração e você raciocina demais. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos pôr de pé e vamos orar para que o Senhor possa nos conduzir em toda a sua vontade. Em nome de Jesus Cristo.